Olá pessoal, tudo bom? Aula 4 Ciências do sétimo ano, professor Paulo Sérgio. Vamos tratar um pouquinho de calor e temperatura. Pessoal, a aula de segunda-feira foi quase o mesmo tópico da aula da quarta-feira passada. Então, vamos falar quase da mesma coisa. Vamos diferenciar um pouquinho aí, que hoje nós vamos falar um pouquinho mais da temperatura e das substâncias, né, que transmitem bem o calor e as mal condutoras de calor. Vamos lá. Vamos começar logo falando de novo aqui de calor. É uma forma de energia em trânsito, né, como falamos da vez passada, que flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Não tínhamos falado disso na aula passada. Nós estamos vendo aqui as três formas de propagação do calor, que é a condução, que é a melhor delas, né, que usa mais a matéria, né. Nós estamos vendo aí uma chapa sendo aquecida de um lado e essa temperatura se propagando, esse calor se propagando para o restante da chapa rapidamente. Aqui no meio nós temos a convecção, né? Que é a convecção, geralmente é o calor que se propaga através dos fluidos entre líquidos e os gases. No caso aí nós estamos vendo a água sendo aquecida embaixo, a água quente está subindo e a água menos quente vai descendo, fazendo círculo, que com o passar do tempo essa água vai ficando mais homogênea. E aí nós temos aqui a irradiação, que é a forma de transmissão de calor que não precisa de matéria nenhuma para se transportar de um lugar para o outro, não precisa da resistência material. No caso aí da fogueira, você bota a mão de longe e você vai aquecendo. Mesmo que não tivesse o ar, sua mão ainda ia aquecer, assim como o sol aquece a terra lá de onde ele está. E nós sabemos que entre o sol e a terra não tem matéria, é um vácuo. Nós vemos aqui agora falando sobre a transferência de calor de um corpo mais quente para o corpo mais frio, como nós vimos em cima. Veja aqui no início desse lado esquerdo aqui, nós temos um corpo quente, um corpo que está na temperatura ambiente e um corpo que está frio. Veja que o corpo quente, ele tanto fornece energia térmica para o corpo frio, na forma de calor, não é? Como para o corpo que está em temperatura ambiente. E o corpo que está em temperatura ambiente fornece energia para o que está em temperatura fria. Então, o corpo que está em temperatura fria recebe, como ele é o mais frio, ele recebe energia dos dois outros blocos que estão mais quentes que ele. Aí o tempo vai passando, se ninguém fornecer mais energia para eles, os três vão ficar aqui, ó, na mesma temperatura. A temperatura de A vai ficar igual à temperatura de B, a temperatura de B vai ficar igual à temperatura de C e, consequentemente, a temperatura de C igual à de A. Os três vão ficar na mesma temperatura. Veja que é um pouquinho maior do que a temperatura ambiente, não é? Vamos lá. A condução do calor, né, como nós vimos aí, no caso da condução de calor, depende muito do material que é utilizado. Bom condutor, onde o calor se espalha mais rapidamente. Nós temos exemplo aí, substâncias metálicas, né? O ferro, o alumínio, o aço inox, né? O inox e o aço são substâncias aí que transferem o calor com maior rapidez. Mau condutor, onde o calor se espalha lentamente. Então nós temos aí, ó, um copo de plástico, colher de madeira, um alão, isopor. Vamos citar alguns exemplos de algumas coisas aqui que a gente pode falar desses materiais. Digamos o seguinte, que está num dia quente, você quer tomar um refrigerante bem gelado. O que é que você vai escolher? Um copo de plástico ou um copo de alumínio? É melhor você escolher um copo de plástico. Por quê? Porque ele, por ser um material que não é um bom condutor de calor, a temperatura ambiente que está mais quente não vai esquentar rapidamente seu refrigerante. Agora, se você escolhe um copo de alumínio, a temperatura ambiente que é maior que a temperatura do refrigerante, rapidamente ele vai transportando esse calor ambiente para o refrigerante, deixando o refrigerante mais quente até ficar na temperatura ambiente, que não é bom, muito agradável. A mesma coisa aqui, você tem uma colher de madeira. Vamos dar um exemplo aqui assim nessa panela. Olha só, nessa panela, digamos que aqui seja uma panela onde tem essa convecção. Aí a pessoa vai lá, na verdade, primeiro pegou aqui essa colher de ferro aqui, de alumínio. Aí foi mexer na panela aqui, aí foi o que aconteceu. Passou muito tempo mexendo na panela. Rapidamente esquentou essa colher, por quê? Porque ela é feita de um metal, e os metais, eles são bons condutores de calor, e a pessoa termina se queimando. Mas a pessoa disse, não, eu não vou mais pegar a colher de madeira não, de ferro não, vou pegar agora a colher de madeira. Pega a colher de madeira aqui, aí vai lá para a panela de novo, vai para a panela, mexer na panela. Mas só que é o seguinte, a pessoa, o cabo,
da colher de madeira pequeno. A pessoa começou a mexer, só que é o seguinte, os fluidos, eles também transmitem calor por convecção, tanto a água quanto o ar. Então a pessoa pode se queimar através dos vapores que vão sair aí na panela, não é? Então a pessoa não pode passar muito tempo, nem ficar próximo demais, mexendo uma, algum líquido que esteja já sofrendo convecção dentro da panela aí fervendo, né? Porque o ar quente vai subir, né? O ar quente sempre tem tendência de subir. A água não vai subir, mas ela vai se transformar em vapor e vai subir, vai ficar quente, pode queimar a pessoa através do vapor, não é? Tem que ter cuidado quanto a isso também. Mas o mais correto seria mexer com a colher de pau, né? Porque a colher de ferro, além de você se queimar por condução, você pode se queimar também por convecção. Aqui é lã, casaco de lã. Como é que você usa um casaco de lã? Para que ele serve? Por que você está num dia tão frio e você usa um casaco de lã? Você usa um casaco de lã porque a lã é um isolante térmico. O que ela vai fazer? Ela vai isolar a temperatura do seu corpo. O seu corpo vai estar lá quentinho, não é? E aí a lã vai conservar esse calor. Não vai deixar que a temperatura fria do ambiente vá tirar calor do seu corpo, beleza? Aí a pessoa fica bem quentinho lá, tá esquentando, aí diz assim, mãe, por que que eu cobri lá a cadeira com a mesma lã e a cadeira não ficou quentinha? Por que que a cadeira não ficou quente? Como a gente fica quentinho? Porque é calor não, porque a cadeira ela não emite calor. O nosso corpo ele é um emissor de calor, é orgânico. E aqui o isopor. Olha só, o isopor também é um isolante térmico. Aí você vai fazer um piquenique, você vai levar refrigerante, não quer que o refrigerante chegue lá quente no meio do caminho, não é? Então o que acontece? O que você vai fazer? Você vai pegar e botar dentro do isopor, que é um isolante térmico, ele não vai deixar a temperatura ambiente seja transportada lá para dentro do isopor, aquecendo seu refrigerante, né? E aí o isopor é utilizado mais para isso aí, né? Para ajudar na conservação das temperaturas, assim como a garrafa térmica. A garrafa térmica também é utilizada para conservar a temperatura que está dentro dela, né? Ela é feita de isopor? Não, a garrafa térmica porque ela tem o mínimo contato possível com os meios externos, né? Então faz com que ela diminua muito a propagação do calor por condução. A cerâmica, digamos o seguinte, você tem a cerâmica também que é um mau condutor de calor. Você vai tomar um café quente numa xícara de cerâmica ou numa xícara de metal? Você vai se queimar se você botar uma xícara de metal, né? Se o café estiver quente, a xícara de cerâmica não vai deixar a temperatura do café seja transportada por condução até sua mão, evitando de queimar, tá certo, pessoal? Então citamos aí alguns materiais, né? Falamos sobre eles, principalmente aí sobre os maus condutores de calor. Temperatura. O que é temperatura? Temperatura do nosso corpo, né? A temperatura ambiente. A moça lá vai dizer, tá muito quente hoje aqui em Teresina. A temperatura do meu corpo está acima de 37 graus, eu estou com febre. Então, temperatura, gente, é uma medida estatística do nível de agitação entre as moléculas de um corpo. Ou seja, quanto o corpo está mais quente, mais as moléculas que formam esse corpo estão agitadas. Vou citar um exemplo bem que assim, o micro-ondas é um agitador de moléculas. Por isso, quando você bota um alimento lá dentro do micro-ondas, ele não tem aquela resistência que esquenta lá dentro, não. Ele tem um magnetron, que ele usa efeitos eletromagnéticos para agitar as moléculas que tem no alimento. O alimento no micro-ondas, ele esquenta dentro das moléculas, ele esquenta de dentro para fora. Quando você vai aquecer alguma coisa no fogão, você aquece a coisa de fora para dentro, né, da molécula. E aqui no micro-ondas não, é de dentro para fora, porque ele vai agitar as moléculas que formam o corpo para aquecer, tá certo? Então o micro-ondas é um bom exemplo de um agitador de moléculas, né? Por isso que a temperatura dos alimentos lá dentro vai aumentar. A temperatura é medida por um aparelho chamado termômetro, não é? Aqui nós estamos vendo mesmo um termômetro de parede, que serve para medir a temperatura ambiente, e dois outros termômetros que medem a temperatura corporal. Esse do meio é um termômetro médico,
E esse outro aqui, geralmente, pessoal, é o termômetro que estão usando aí no supermercado para medir a temperatura corporal das pessoas, né? Por causa dessa pandemia, para ver se a pessoa não está com febre, com algum sintoma do Covid-19, né? Então, o termômetro é um aparelho que mede a temperatura. E essa temperatura, em alguns países, é medida de forma, não é nem medida de forma diferente, é medida em escalas diferentes. Em alguns países, a escala de medir a temperatura de forma diferente. Por exemplo, nos países de língua inglesa, eles usam a escala Fahrenheit. No Brasil, usamos a escala Celsius e os cientistas em laboratório usam a escala específica chamada de escala Kelvin. Então, aqui em relação à água, vamos ver como alguns países medem a mesma temperatura. Vamos lá. O ponto de fusão da água, bem aqui assim no meio. Aqui nós temos a escala termométrica, né? Aqui no meio nós temos a medida de ponto de fusão e aqui é ponto de ebulição. Vamos lá. A escala termométrica Celsius, ou seja, aqui no Brasil, o ponto de fusão da água é medida a temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, que é a temperatura de fusão? É quando a água deixa de ser gelo e vai virando água. E lá nos Estados Unidos, essa mesma temperatura de 0 graus Celsius aqui é medida em Fahrenheit, ou seja, 32 graus Fahrenheit. E nos laboratórios, essa medida é feita em medida Kelvin, 273,5 Kelvin. E aí é a mesma coisa para a temperatura de ebulição, quando a água ferve, aqui nós medimos, na nossa escala está em 100 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, está em 202 graus Fahrenheit. E nos laboratórios, os cientistas usando a escala Kelvin, né, dá 373,5 Kelvin. Sensação térmica. O que é uma sensação térmica? É a relação entre a temperatura que sentimos e é registrada nos termômetros. Às vezes você está no interior e aí a temperatura, digamos que lá esteja 15 graus Celsius. Temperaturazinha agradável, né? Aí, de repente, a temperatura continua em 15 graus Celsius e começa a ventar. O que? Você vai sentir mais frio, mesmo a temperatura não mudando. Ou seja, você bota o termômetro lá de parede, né? Você fala, o termômetro está medindo 15 graus. Aí começa a ventar. Aí diz, meu Deus do céu, ainda está em 15 graus e eu estou sentindo, parece que está 2 graus Celsius. Por quê? Porque o vento está tirando o calor do seu corpo. Você está sentindo frio porque o vento está tirando o calor do seu corpo. Apesar da temperatura não ter mudado, mas você está sentindo essa sensação de temperatura menor, tá certo? Então, esse é um tipo de sensação térmica. Vamos analisar o experimento que o menino está fazendo aí, ó. Ele pegou, fazer um experimento. Ele pegou uma água fria e uma água morna. E colocou os dedos dentro dela, o dedo indicador. Aí passou algum tempo. O que acontece? De um lado, o cérebro já se acostumou com aquela temperatura, do lado aí, nosso lado esquerdo, a temperatura fria, o dedo já se acostumou com a temperatura fria, e no outro lado já se acostumou com a temperatura morna. Passou-se um tempo, no final do experimento dele, ele foi e botou os dois dedos na água que estava no meio, não é? Na temperatura ambiente. Ela estava mais quente do que a fria e estava mais fria do que a morna. Então o que acontece? O cérebro, ele vai sentir as duas sensações diferentes. Ele vai pensar o quê? O dedo que estava na água fria vai sentir a sensação de que a água lá dentro está quente. E o dedo que estava do lado morno vai ter a sensação de que está frio. Mesmo a água do meio da temperatura ambiente esteja na mesma temperatura, um dedo que estava no lado frio vai sentir a água quente e o dedo que estava na água quente vai sentir frio. Por que isso acontece? Porque o corpo, né, se acostumou com essa temperatura, né? E aí aconteceu esse fenômeno aí, fenômeno da sensação térmica. Vamos analisar uma situação diferente de sensação térmica, um outro tipo de sensação térmica. Olha aí do lado esquerdo e do lado direito. As duas é o mesmo exemplo, só porque é o seguinte, nós temos aí um piso de cerâmica que está a 20 graus Celsius, a temperatura do corpo humano é 37 graus Celsius, e o tapete está também a 20 graus Celsius na mesma temperatura da cerâmica. Por que o tapete está na mesma temperatura da cerâmica? Porque nenhum dos dois é emissor de calor. E por que o nosso está 37 graus Celsius constante? Porque o nosso corpo é emissor de calor e ele tem temperatura homogênea, né, de 37 graus Celsius, temperatura corporal. Então, olha só, veja que a setinha aí, que está na pista da cerâmica, a troca de calor, a seta é maior do que a setinha que está o pé em cima do tapete. É o mesmo exemplo, só a temperatura aí que foi usada, duas temperaturas diferentes. Então, olha só, no ar,
ele está sentindo, ele vai sentir que a cerâmica é mais fria do que o tapete. Por que que ele vai sentir isso? Porque a cerâmica, como conduz o calor mais rapidamente do que o tapete, vai tirar calor mais rapidamente do ser humano do que o tapete. Então ele vai sentir frio no pé direito e não vai sentir esse mesmo frio aí no pé esquerdo. É a mesma coisa aqui que acontece do outro lado. Só que a temperatura de um lado é 20, o outro é 40, mas o exemplo é o mesmo. Então, pessoal, vou citar um outro exemplo aqui. Às vezes você está numa sala lá, que tá lá com ar-condicionado e tudo, tá até friozinho, aí você vai sair, aí você tá com a mão em cima da mesa, lá do birô, e não sente, a mesa feita de madeira, você não sente frio nenhum. Aí quando você vai sair, que pega na maçaneta, que é feita de metal, você sente, eita, mas essa maçaneta tá frio. Não, a maçaneta tá na mesma temperatura da mesa. A diferença é que a maçaneta, ela tira o calor mais rapidamente de você do que a mesa. A maçaneta, por ser feita de metal, é um bom condutor de calor. E aí ela retira o calor mais rápido e você sente frio. E você pensa, tem a sensação térmica de que ela está mais fria, mas não é. Então, pessoal, até mais. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vocês vão ter uma atividade que vai ser passada ainda hoje também. E tem a instrução lá de quando é que vocês vão me responder. Vão me entregar, tá bom? Até mais, um abraço, tchau, tchau.